Pessoal, boa tarde. Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho aí sobre a esterilização, né? Esterilização de utensílios e vidrarias que são comumente utilizadas em laboratórios de fitopatologia. É importante nós sabermos que desde o século IV ali antes de Cristo, o filósofo Aristóteles ele recomendava, né, ferver a água como medida preventiva contra enfermidades. Então, olha que interessante. Desde o século IV, né, antes de Cristo, já havia aí essa recomendação. E por muitos anos, vários estudiosos eles verificaram a importância da higienização do material usado no trabalho, não somente do material usado no trabalho, mas também do próprio ambiente e das mãos, observando a potencialidade da transmissão de doenças via uso de material contaminado, ok? Daí surgiu a esterilização de utensílios, né, pelo uso do calor, água quente, por exemplo, esterilização por meio da utilização do álcool, do cloro, do iodo e fenol. E posteriormente veio a esterilização por vapor, sendo o primeiro protótipo de autoclave. Quando a gente pensa em esterilização por vapor, a gente pensa na autoclave, ok? E o primeiro protótipo de autoclave desenvolvido foi em 1880 por Charles Chamberlain. Então, desde então, vários métodos de esterilização eles foram concebidos e aprimorados, sendo o calor, a radiação ultravioleta, os gases tóxicos e a filtragem os mais usados atualmente em fitopatologia, ok? A esterilização de utensílios e vidrarias utilizados em um laboratório pode ser feita por métodos físicos e também por métodos químicos. Isso aí vai depender do material, né, que está sendo trabalhado, né, utilizado. O método físico através do calor, né? No caso, a esterilização através do calor, o calor faz parte de um método físico de esterilização, é utilizado para esterilizar materiais que não alteram sua forma. Isso que é importante, materiais que não alteram sua forma e ou seu peso quando expostos a altas temperaturas. E a esterilização via calor, ela pode ser por meio de vapor saturado, né, que é através do calor úmido, ou pode ser também através do calor seco. Nós vamos ver primeiro a esterilização através de vapor saturado ou calor úmido e depois nós iremos ver a esterilização através do calor seco, ok? Então, na esterilização por vapor saturado, emprega-se o uso da autoclave, que é esse equipamento que vocês estão visualizando aqui à direita da tela. Na falta desse equipamento, pessoal, pode-se utilizar uma panela de pressão equipada com um manômetro e um termômetro, ok? E a temperatura e o tempo de esterilização a úmido, eles são menores quando a gente compara a esterilização a úmido e a seco, tá joia? Uma vez que o poder, né, de penetração desse tipo de esterilização, ele é maior, né, do que a esterilização a seco. E como que esse tipo de esterilização atua sobre os micro-organismos, né, levando eles à morte? Isso acontece porque ocorre a coagulação das proteínas dos micro-organismos, tá joia?
Então, pessoal, o tempo e a temperatura de autoclavagem através desse método variam de acordo com o tipo de material que está sendo utilizado e o grau de contaminação desse material. Então, normalmente, né, isso que é o mais comum, se esse grau ele for baixo, né, um grau de contaminação baixo, será suficiente o binômio tempo-temperatura, né, de 10 a 15 minutos, a uma temperatura de 121 graus Celsius, ou então 20 minutos a uma temperatura de 115 graus Celsius, né, sob pressão aí de 1,1 e 0,7 kgf por centímetro quadrado, respectivamente, ok? E, no entanto, quando o grau de contaminação ele for mais elevado, procede-se a duas, né? É importante prestar atenção nisso daqui, de 2 a 3 autoclavagens sucessivas, correto? Em intervalos de 24 horas, né? A uma temperatura aí de 121 graus Celsius por 2 horas. Então, vamos repetir isso daqui para vocês entenderem. Então, quando o grau de contaminação é muito alto, né, qual que é o procedimento recomendado? Realizar a autoclavagem desse material, né, de 2 a 3 vezes sucessivas, em intervalos de 24 horas a uma temperatura de 120 graus Celsius. Então, o tempo que esse material vai permanecer aqui dentro da autoclave durante a autoclavagem é em torno aí de 2 horas, né, na verdade, né, nessas 2, 3 vezes aí recomendadas, correto? A esterilização fracionada, né, que é o nome que isso daqui recebe, é um processo utilizado em situações que a autoclavagem convencional, né, que seria essa aqui normal, ela não consegue eliminar os propágulos infectivos, né? Então, por isso é necessário realizar a esterilização fracionada. Esse processo ele é comumente utilizado para esterilização de solo, tá joia? Ou substrato para a produção de mudas, ok? Após a última autoclavagem, né, que é realizada, esses elementos, o solo, o substrato, eles devem ser mantidos em repouso durante 5 a 7 dias, né? Ou seja, não é bom realizar a última autoclavagem e já utilizar esse material, porque os compostos tóxicos, né, como o manganês, que são liberados durante o processo de autoclavagem, é necessário que eles sejam novamente incorporados à solução do solo, de modo a não desencadear a fitotoxicidade, né, desse material. Isso vai provocar alterações aí, né, no seu experimento, naquilo que você vai utilizar aí o seu material, ok? Esse tipo de esterilização via vapor saturado ou calor úmido, ele é recomendado, né, no caso através da autoclavagem, para esterilização de meios de cultura, esterilização de água, material em pó e outros similares. No entanto, pessoal, os óleos ou os produtos oleaginosos não podem ser autoclavados, pois a esterilização ocorre superficialmente, devendo então ser esterilizados via calor seco, né, que nós vamos ver mais à frente, ou através da filtragem, que nós também iremos ver. Ademais, alguns compostos termoláveis, como os hormônios, os antibióticos, as vitaminas, os fungicidas e outros, eles são parcial ou totalmente inativados quando expostos a altas temperaturas, ok?
razão pela qual eles devem ser adicionados ao meio de cultura após a autoclavagem e submetidos previamente à esterilização por filtragem. Tá joia? Vamos lá. A alta temperatura, ela causa alterações no meio de cultura, razão pela qual se deve autoclavá-lo pelo aquele tempo mínimo que é recomendado, né, que é sugerido. As mudanças mais comuns que são observadas no meio de cultura, quando eles são autoclavados em altas temperaturas, são as seguintes: alterações no pH. Por isso, recomenda, né, aferir o pH após a autoclavagem, ok? Pode ocorrer também a hidrólise, a quebra parcial de carboidratos, né, o que não é bom. Pode ocorrer também reações entre açúcares e aminoácidos, e essas reações, elas podem formar compostos inibitórios aos micro-organismos, tá ok? As sucessivas autoclavagens podem também hidrolisar o agar. O agar é um dos componentes do meio de cultura, né, utilizado para a sua solidificação. Então, dependendo da temperatura em que se autoclava o meio de cultura, isso pode provocar a hidrólise do agar. E por que isso é ruim? Isso aqui pode inibir também o crescimento microbiano. A autoclavagem, ela requer alguns cuidados, né? E quais seriam eles? Antes de iniciar o processo de autoclavagem, é sempre importante verificar o nível da água dentro da autoclave. Também manter a válvula de saída do vapor limpo. Não só limpa, né? Não somente a válvula, mas também as demais partes da autoclave. É importante não empilhar material dentro da autoclave, porque isso pode impedir a circulação do vapor, ok? E impedindo a circulação do vapor, isso vai fazer com que a autoclavagem ela seja imperfeita. Também não podemos encher os frascos com mais de 2/3 da sua capacidade, pois durante a autoclavagem o líquido ele vai ferver e ele pode transbordar, né, quando não se respeita esse limite. É importante também não apertar completamente a tampa dos frascos, pois a fervura pode fazer com que ela se rompa e cause aí o derramamento da sua amostra. Recipientes vazios, eles devem ser autoclavados deitados, para que o vapor ele circule adequadamente. Além desses cuidados, nós também devemos ter outros, como ao ligar a autoclave, nós precisamos deixar sair bastante vapor. Isso para que ocorra a completa remoção do ar, né? Pois assim a temperatura interna ela será adequada, né? À pressão fornecida ali pelo manômetro. E ao desligar a autoclave, é importante que não se abra imediatamente a válvula de exaustão do vapor, né? Deixá-lo sair lentamente, pois do contrário o líquido ele poderá entrar em ebulição e daí ocorrer o seu extravasamento. No entanto, no caso de material de superfície, como as vidrarias, a exaustão desses materiais, né, pode ser rápida. E após a completa exaustão do vapor, o material ele deve permanecer ali na autoclave por um tempo de 15 a 45 minutos para secagem eficiente, tá ok? E em autoclaves de alto vácuo, o tempo de secagem, né, é muito menor do que isso daqui, vai em torno aí de 5 a 10 minutos. Então isso aí é variável de acordo com a autoclave.
E caso no laboratório não se disponha de autoclave ou algum outro tipo de aparelho similar, os meios de cultura devem ser esterilizados através da tindalização, né? Como que funciona isso daí? O meio de cultura esterilizado via tindalização, ele é permanecido, né, fervido aqui em banho-maria por 30 a 60 minutos em intervalos de 24 horas por 3 dias consecutivos. Então, é mais trabalhoso? É. No entanto, se o laboratório ele não tem uma autoclave, a esterilização de meios de cultura pode ser realizada, né, através aí da tindalização, ok? E agora nós entramos aí no segundo método físico de esterilização, agora através do calor seco. A esterilização a seco, pessoal, ela é usada para vidrarias, correto? Para instrumentos de metal, para alguns tipos de plástico e para óleos, né? Óleos que possuem um ponto de ebulição de 200 graus Celsius. E também outros compostos estáveis a alta temperatura. Aqui nós temos uma estufa, né, de circulação de ar forçada. Então, nesse método de esterilização, ele consiste basicamente em aumentar a temperatura, correto, do ambiente para matar o organismo através da oxidação. Então, enquanto lá no calor úmido, os micro-organismos eles morrem porque ocorre a coagulação de suas proteínas, no método de esterilização via calor seco, os micro-organismos eles vão morrer, né, porque ocorre um aumento da temperatura do ambiente, e então ocorre a oxidação desses micro-organismos, né, devido a um processo de desidratação de seu núcleo celular, né? Então vamos lá, consiste em aumentar a temperatura do ambiente, esse método, para matar o organismo por oxidação, ocorrendo um processo de desidratação de seu núcleo celular. Como o calor seco ele apresenta menor poder de penetração, é necessário empregar temperatura e tempo maiores do que na esterilização via calor úmido, sendo o tempo inversamente proporcional à temperatura, ou seja, se eu aumento o tempo, eu diminuo a temperatura. Então, vamos aqui nos binômios que vai ficar mais fácil de entender. Então, aqui eu tenho a temperatura de 1 hora, né, que eu aplico ali sobre o meu material, a uma temperatura de 180 graus Celsius. Se eu aumento esse tempo, vamos colocar aí 2 horas o meu material dentro da estufa, a temperatura ela diminui, né, o tempo de esterilização, a temperatura de esterilização, 170 graus Celsius. Vou deixar meu material entre 4 a 6 horas, né? Então, o tempo vai reduzindo, a temperatura, 140 graus Celsius. E por aí vai. Então, é importante, antes da esterilização do seu material, você passar a conhecer, né? Qual é a recomendação para aquele tipo de material, a recomendação mais adequada para que você alcance aí o resultado esperado. Os equipamentos utilizados para esterilização a seco, eles são denominados de estufa esterilizadora ou então forno Pasteur, nos quais a dissipação do calor pode ocorrer de 2 modos, pode ser através do ar forçado ou então através da gravidade, né? Isso aqui a gente está falando de dissipação do calor, através de ar forçado ou através da gravidade. Neste último caso, da dissipação do calor através da gravidade,
não há circulação de ar, tá ok? Por isso, o tempo para atingir a temperatura desejada de esterilização, no caso dessa estufa, é bem maior, né? Tá joia? Então, durante a esterilização, através do calor a seco, deve-se atentar para os seguintes cuidados. Lembrando que aqui a gente está falando de estufa, ok? Verificar o tipo de material e a temperatura em que este será esterilizado, né? Pois há material que entra em combustão quando exposto a temperaturas elevadas, né? Então, é importante ter aí esse cuidado. A esterilização a seco não é recomendada para material graduado, né? Pois pode ocorrer alterações que afetem a precisão volumétrica aí das medidas. Ao esterilizar qualquer tipo de material que esteja enrolado em papel, é importante não abrir a porta da estufa durante o processo, visto que o papel ele pode entrar em combustão quando em contato com o oxigênio. Também é importante não colocar o material em contato com as paredes internas da estufa, né, organizando eles de modo a facilitar a circulação do calor. E, ademais, os materiais eles devem ser acondicionados em latas de inox, papel alumínio ou craft, isso a fim de evitar contaminações posteriores à esterilização. Em alguns laboratórios, o pessoal utiliza, né, o revestimento desses materiais que serão esterilizados em estufa com jornais, né? Só que precisa tomar cuidado com relação à contaminação, né? Quando se utiliza aí esse tipo de material. Tá, ainda dentro da esterilização através dos métodos físicos, nós temos a flambagem. A flambagem ela é usada na esterilização de utensílios metálicos, né? Como agulhas, estiletes, alça de platina e outros, ou de vidro, durante o processo de isolamento e repicagem dos micro-organismos. Então, para a flambagem, usa-se a chama produzida por bico de Bunsen, né, que é o que vocês estão vendo aqui nessa imagem, ou então lamparina com álcool. A temperatura ideal, né, que o material ele deve atingir é de 45 graus Celsius. No entanto, na prática, ao flambar um metal, considera que essa temperatura é atingida no momento em que esse material ele fica ali avermelhado, ok? O material é colocado sobre a chama, no momento que esse material estiver vermelho, considera-se que ele está esterilizado. No caso de objetos de vidro, devem ser passados várias vezes, né, por essa chama antes de ser utilizado, né? Se for, dependendo do que você vai fazer com esse material de vidro, é importante esperar esfriar, né, para não, se for, por exemplo, colocar sobre o micro-organismo, para não ocorrer a morte daqueles micro-organismos que você deseja, ok? Aqui tem o método o cuidado, né, que eu já falei, que os objetos de vidro devem ser passados várias vezes pela chama. Outro tipo de método físico utilizado em laboratório é a filtragem, né? A filtragem, ela separa fisicamente os micro-organismos, também células e fragmentos orgânicos. Porém, não faz com vírus, né, que são partículas muito menores, ou também produtos metabólicos. A filtragem ela é utilizada para esterilizar soluções aquosas, orgânicas, óleos e produtos termoláveis, né, como as vitaminas, os hormônios e etc. Aqui nós temos um esquema, né, de esterilização por filtragem. Então, como vocês podem ver, aqui seria uma membrana filtrante,
ela fica aqui no meio, né? Aqui em cima nós temos um recipiente para o meio, que podem ser observados aqui nesses dois esqueminhas aqui. E nós temos aqui a base porosa. Entre a base porosa e o recipiente é que se encontra essa membrana filtrante. Tá joia? Então, aqui em cima coloca-se a amostra que você deseja filtrar, né? Aqui nós temos um prendedor de garra que vai prender, então, esse recipiente de cima, né? A base porosa e o filtro que está aí no meio, tá joia? Isso aqui, esse conjunto, ele está sobre um Erlenmeyer, né? Que tem aqui uma saída, certo? Que tem uma saída, que no caso é um tubo de látex ligado à bomba a vácuo. Esse tubo aqui, ele acaba gerando uma pressão negativa por causa da bomba a vácuo. É isso que vai possibilitar a passagem desse meio de cultivo aqui para o recipiente que está aqui embaixo, né? Então, aqui nós temos o filtrado esterilizado, ok? Os filtros, né, que não são qualquer tipo de filtro que pode ser utilizado, os que são comumente empregados são de vários tipos, né? Nós temos a membrana de celulose, que é um dos mais usados em virtude de sua praticidade e baixo custo. Existem vários diâmetros de poro, ok? Porém, o de 0,22 milímetros é o mais indicado para esterilização em fitopatologia. Nós temos também os filtros de vidro, que eles são preparados a partir da fusão de pequenos fragmentos de vidro, podendo ser reutilizados se limpos logo após o uso. E nós temos também os filtros de amianto. Esses filtros, eles são feitos da mistura de amianto e fibras de celulose em várias proporções. A quantidade de amianto aqui nesses filtros é que determinará a eficiência do mesmo, né? O qual pode ser reutilizado e deve ser manuseado com muito cuidado, pois suas fibras são carcinogênicas. Então, justamente por causa disso, desse risco, né, por ser carcinogênicas, atualmente esse tipo de filtro ele tem sido evitado, né, justamente por esse risco. Então, para realizar a filtragem, pessoal, de modo geral, se faz necessário uma pressão negativa, né, como eu falei lá, através da utilização da bomba a vácuo para passagem do líquido. E normalmente se usa bombas de vácuo, mas pode ser utilizadas também seringas com filtros adaptados à sua extremidade. Então, todo material utilizado na filtragem ele deve ser previamente autoclavado e manuseado em condições assépticas. Outro método aí de esterilização físico é a radiação ultravioleta. A luz germicida, ela atua diretamente nos ácidos nucleicos, provocando aí um rearranjo do material genético e interferindo diretamente no desenvolvimento dos micro-organismos. Então, vamos recapitular uma coisa. Quando nós pensamos no método de esterilização a úmido, ocorre o quê? A coagulação das proteínas. No método de esterilização através do calor, a morte dos micro-organismos ocorre porque é provocada a sua oxidação, né? Ocorrendo um processo de desidratação de seu núcleo celular. Então, quando a gente utiliza a radiação ultravioleta, ela é germicida porque ela atua diretamente nos ácidos nucleicos, provocando aí um rearranjo no material genético e interferindo diretamente no desenvolvimento do micro-organismo, ok?
Por apresentar esse efeito, a radiação ultravioleta é muito usada para induzir a mutação em micro-organismos. Esse tipo de radiação ele é obtido empregando-se lâmpadas germicidas que emitem raios ultravioleta, tá ok? Com baixo comprimento de ondas, entre aí 250, né, que estaria mais ou menos aqui, a 265 nanômetros, né? Esse baixo comprimento de onda, essa faixa aqui de baixo comprimento de onda, ela tem um alto poder germicida, né? Olha como que está falando aqui nessa imagem. Então, nessa faixa aqui, né, quando nós pegamos daqui até aqui, esse aqui seria o ponto máximo da luz ultravioleta, onde tem uma eliminação total dos micro-organismos. Então, a luz ultravioleta utilizada em laboratórios, elas apresentam baixos comprimentos de onda entre aí 250 a 265 nanômetros, ou seja, com alto poder germicida, ok? As lâmpadas germicidas e as fluorescentes, elas são semelhantes no que se refere ao princípio de funcionamento. No entanto, as germicidas, elas são revestidas com um tubo de quartzo que transmite 93% dos raios ultravioletas. Por outro lado, as lâmpadas fluorescentes, elas são revestidas com vidro, que transmite pouquíssimos raios ultravioleta, ok? É normalmente usada na esterilização de câmara de fluxo, né? Que é esse equipamento que está aqui do lado, câmara de fluxo laminar, ou sala asséptica, devido a seu baixo poder de penetração, né? A penetração dela é de superfície. Seu tempo de ação é rápido, né? Em torno de 20 a 30 minutos. É necessário ter o cuidado de evitar exposições da pele e principalmente dos olhos aos raios ultravioleta, ok? Outro método de esterilização físico é através das radiações gama e beta. Trata-se de um método de esterilização a baixas temperaturas com alto poder de penetração, né? Enquanto a radiação ultravioleta ela atinge ali a superfície, as radiações gama e beta têm alto poder de penetração, sendo empregada em material termosensível, como luvas cirúrgicas, seringas, gases e outros produtos farmacêuticos. É também utilizada esse método de esterilização no tratamento de substratos e produtos pós-colheitas. No entanto, o custo desse método ele é elevado, né? Limitando aí o seu emprego de forma rotineira nos laboratórios de fitopatologia. Nós falamos dos métodos físicos de esterilização, agora nós iremos falar dos métodos químicos de esterilização. Um deles é através dos gases tóxicos. Este método ele constitui uma alternativa para esterilizar material cujas propriedades não permitem a esterilização pelos métodos físicos, através do calor ou filtragem, né? Como nós já vimos. A vantagem desse método, pessoal, é que o processo de esterilização pode ser realizado a baixas temperaturas e umidade relativa, podendo-se aplicá-lo, né, a uma grande quantidade de material de uma só vez, ok? Incluindo alimentos, por exemplo. E não exige a aquisição de equipamentos, né? Posto que o material ele pode ser acondicionado em sacola plástica ou então em caixa selada. Por outro lado, a grande desvantagem desse método de esterilização é que o tempo de esterilização é muito longo. Os gases usados eles são muito tóxicos, a gente vai ver sobre eles, e seu custo é geralmente elevado, ok? Comumente, pessoal, usam-se o óxido de etileno, o formaldeído e o óxido de propileno, tá ok?
O óxido de etileno ele é um gás muito eficiente, né, devido ao seu grande poder de penetração. No entanto, esse gás ele é extremamente tóxico, mesmo em baixa concentração, provocando distúrbios genéticos, é importante que você saiba disso, e neurológicos, além de ser explosivo quando em contato direto com o ar. É por isso, pessoal, que seu manuseio ele requer cuidados especiais. Então, para reduzir esses riscos, né, por possuir características de ser explosivo, ele é comumente comercializado, né, o óxido de etileno, em mistura com gases inertes, como o dióxido de carbono, ok? A esterilização utilizando esse gás é relativamente rápida, cerca de 3 horas a temperatura ambiente é em torno de 23 a 28 graus Celsius, ou em intervalos menores de tempo, né, a temperaturas mais elevadas. Ele é usado na esterilização de produtos médico-hospitalares, na esterilização de solos e soluções aquosas. Já o formaldeído, né, um excelente microbicida, mas o seu uso é restrito em razão de sua alta toxicidade, ou seja, são gases altamente tóxicos. A capacidade de difusão no ar e seu baixo poder de penetração, né? Então, por isso que ele tem o uso mais restrito. Assim, ele é restrito à esterilização de incubadoras ali dentro do laboratório, né? Tipo a BOD. E material de borracha também, né? Na esterilização de material de borracha, de nylon, poliestireno, PVC e teflon. Então, para esterilização de BODs com formaldeído, como é que é realizado isso daí? O pessoal acondiciona um pedaço de algodão embebido em formaldeído dentro da incubadora por 18 a 24 horas. Em seguida, esse algodão ele é retirado, né? E é importante manter a porta da incubadora ligeiramente aberta para emanar os resíduos do produto, e somente 72 horas após é que se pode voltar a utilizar a incubadora. Então, para manuseio do formaldeído, né, por ser um gás aí altamente tóxico, deve-se fazer uso de luvas, de pinças e também de máscaras. Com relação ao óxido de propileno, ele é menos efetivo, né, que o óxido de etileno, e ele apresenta menor poder de penetração, tá ok? Então, sacos de polietileno, qualquer aparato que impeça a circulação de ar, podem servir como compartimento de esterilização, sendo esta eficiente após um tempo mínimo aí de 24 horas, empregando-se de 5 a 10 ml de óxido de propileno embebido em algodão. Esse gás ele pode ser usado na esterilização de meios de cultura em placas de Petri de plástico ou de vidro. E é também utilizado na esterilização de porções, ok, vegetais empregadas como componentes de meios de cultura, para induzir ali a esporulação em fungos, tá ok? E por fim, nós temos aqui também outro tipo de soluções, né? Nós temos aqui, na verdade, soluções desinfestantes, né? Que seria outro método químico utilizado aí na esterilização de materiais, tá ok? Comumente utilizados aí na rotina do laboratório. O álcool 70%, hipoclorito de sódio ou de cálcio e o peróxido de hidrogênio.
O álcool 70% ele é amplamente usado no processo de isolamento indireto de fungos fitopatogênicos. Nós vamos ter uma aula aí onde nós vamos falar, né, sobre os métodos de isolamento direto e indireto. Então, nos métodos de isolamento indireto, né, a gente vai ver essa necessidade de passar o tecido da planta no álcool 70% para ocorrer então a desinfestação de micro-organismos ali presentes. Tá ok? Então, além de ser utilizado aí no processo de isolamento indireto, também é utilizado na desinfestação de superfícies de trabalho, pessoal, e também em câmara de fluxo laminar, né? Entre outros aí. E no caso de fragmentos vegetais, deve-se deixá-los, né? Deixar esses fragmentos embebidos na solução de álcool 70 por 30 a 60 segundos, ok? Como o álcool absoluto ele é apolar, né? De repente vocês podem perguntar, por que o álcool 70% e não o álcool, né, puro? O álcool absoluto. Como o álcool absoluto ele é apolar, um pequeno grau de hidratação desse álcool, né? Quando ele é hidratado, ele passa então a ser álcool 70%, né? Tem a proporção correta, facilita sua penetração nas células do organismo. Então é por isso, porque facilita a penetração nas células do organismo contaminante, né? Ele confere aí maior eficácia na eliminação desses micro-organismos contaminantes, tá ok? Com relação ao hipoclorito de sódio ou de cálcio, primeiro o hipoclorito de sódio. O cloro ele oxida os componentes celulares, tá ok? É uma solução desinfestante eficiente para eliminar organismos saprófitas da superfície de tecidos vegetais antes do isolamento indireto de patógenos. E também, pessoal, como desinfestante em geral, tá ok? Comumente, a solução ela é preparada na concentração, né? De repente vocês podem perguntar, mas qual concentração? Comumente é preparada na concentração de 0,05 a 0,1%. Isso aí corresponde de 500 a 1000 ppm, ok? De cloro ativo, por 30 a 60 segundos. Isso aí já seria um tempo suficiente para a desinfestação. Rotineiramente, emprega-se água sanitária, né? Que contém diferentes níveis de cloro ativo, dependendo da marca. Antes de proceder ao preparo da solução, é importante determinar a concentração de cloro ativo, tá ok? Com relação ao hipoclorito de cálcio, por ser mais estável, ele é geralmente mais eficiente que o hipoclorito de sódio. Por fim, nós temos aqui o peróxido de hidrogênio. Assim como o hipoclorito de sódio de cálcio, o peróxido de hidrogênio 5%, ou seja, uma concentração de 5%, é um desinfestante eficaz e também possui ação oxidante. Ele pode ser empregado como desinfestante de tecidos vegetais, tá ok? Para isolamento indireto de fungos fitopatogênicos, tá ok? Então, pessoal, só para recapitular um pouquinho, então nessa aula nós falamos sobre os métodos de esterilização, tá ok? Rotineiramente utilizados em laboratório. E dentro desses métodos de esterilização nós temos os métodos físicos e os métodos químicos. Métodos físicos, né? Nós falamos do calor a úmido, ok? Onde nós abordamos um pouquinho sobre a autoclavagem. Nós falamos sobre os métodos, sobre a utilização do calor a seco, né, pela utilização de estufas. Nós falamos da flambagem também. Nós falamos um pouquinho sobre a filtragem, sobre a radiação ultravioleta e sobre a utilização dos raios gama e beta, ok? E também nós falamos um pouquinho sobre o método químico de esterilização. Nós falamos sobre os gases tóxicos, através aí da utilização do óxido de etileno, formaldeído e óxido de propileno. E nós falamos também sobre as soluções desinfestantes, né? Que tá aqui o álcool 70%, hipoclorito de sódio ou de cálcio e o peróxido de hidrogênio.
Na próxima aula, nós vamos dar continuidade, né, a essa parte, falando sobre o preparo de meios de cultura e os fatores que estão associados ao cultivo de fitopatógenos. Então, se você gostou dessa aula, eu te peço para deixar o seu like, para ajudar o canal e também para me estimular, né, a trazer mais conteúdo para vocês e a melhorar cada dia. Muito obrigada a você que ficou até aqui. E se você também puder divulgar esse vídeo para aquele seu amigo, né, colega que está aí estudando sobre fitopatologia, enfim, né, que você possa então estar me ajudando. Muito obrigada, pessoal. Um beijo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.